Diretamente da Grande Itapetininga para todo o universo, começa agora o Trigal Podcast. Se você também acredita que este mundo tem um fio condutor, aqui é o seu lugar. Bom dia, Guto Nunes! Muito bom dia, meu locutor, e bom dia para você que acompanha o Trigal Podcast. É uma alegria estar com você em mais um dia, onde nós continuamos a nossa investigação sobre as coisas que importam, tá? É a espiritualidade dos dias úteis. Eu sou o Guto Nunes e estou junto com você todas as manhãs. Bora lá para o nosso tema de hoje, que é investigar então o discurso humano, né? Investigar quando as pessoas estão falando, qual que é a intenção daquilo? Qual que é a utilidade daquilo que ele está falando e como eu posso reagir àquilo que ele está falando, né? Num primeiro momento parece que qualquer história, qualquer frase, qualquer situação que a pessoa está narrando ali, tá tudo misturado, né? Parece que a pessoa está simplesmente falando, como se fosse um grande grupo que abrange todas as falas da pessoa. Mas você sabe que tem hora que você está falando simplesmente para descrever alguma coisa. Tem hora que você está falando para convencer aquela pessoa. Tem hora que você está falando tentando entender melhor aquele assunto. E tem hora também que você quer expressar como que funciona, né? Você está ensinando alguém como que algo funciona. Então, o discurso humano, isso já foi tratado lá atrás, né, por Aristóteles. Ele tem 4 discursos, né? Ele pode ser dividido em 4 discursos. E tem 4 funções para a fala humana. E o porquê que isso é importante? Que muitas vezes numa discussão que você tem dentro da sua casa, você não entende em que ponto a pessoa está falando, né? Da onde está vindo aquele discurso dentro dela, qual que é a intenção dela com aquele discurso, e muitas vezes você responde aquele discurso de uma outra forma, né? Você responde aquele discurso por um outro lado. Então, é muito importante você conseguir afinar dentro de você e reconhecer, porque muitas vezes as pessoas, elas não conhecem, né? Isso que eu vou dizer para você, né? E por não conhecer, muitas vezes, elas confundem, elas pulam, né, de um discurso para o outro sem perceber que isso muitas vezes é a fonte, né, de toda essa confusão dela, de tudo isso que ela não sabe explicar dentro dela. E é quase que uma incapacidade mesmo de comunicação. Então, para que nós possamos nos expressar melhor e para que nós possamos entender melhor as pessoas, não só em casa, tá bom? Mas serve para o trabalho também, serve para o dia a dia, né? Para você conseguir, de certa forma, criar laços reais, mais profundos com as pessoas. A gente precisa entender, então, esses 4 discursos, tá? Já enumero aqui para você, tá? É a poética, a retórica, a dialética e a lógica. Esses 4 discursos. Agora, o que isso quer dizer de uma maneira muito simples, tá bom? É o seguinte, a poética, como todo mundo se lembra aí, né? De poesia, né? O que é a poética, tá? É simplesmente ficar lendo poesia? Não. A poética, ela é o esforço de descrever movimentos interiores, tá? A poética, ela é o esforço de colocar em palavras sentimentos que existem dentro de nós. É para isso que serve a poesia. Não sei se você já tinha notado, né? Tem gente que não gosta de poesia, acha que é simplesmente lá uma graça que a pessoa faz com as palavras, tudo. Como que é aquele negócio? Liquidificador. Liquidifica a dor. Tá, os negócios assim, sabe? Isso não é poesia, isso é balela, entendeu? A poesia de verdade é quando ela consegue tocar em algo que existe, um movimento interior, algo que existe dentro de nós e que não tinha, de certa forma, uma representação na linguagem. É para isso que serve a poesia. O esforço dos poetas, o esforço dos músicos, muitas vezes também, né? O esforço da canção, né? Ou seja, da música com letra, tudo muitas vezes é para expressar isso, né? Se você ouvir dentro das 4 estações de Vivaldi, né? Você lê o inverno, lê não, né? Você vai ouvir. Ouça o inverno das 4 estações de Vivaldi, né? Você vê que ali, ele, pelo movimento do violino, ele consegue passar a impressão de frio, cara. Você tem noção? É um negócio muito doido. Mas escuta, parece que a pessoa tá tremendo de frio, assim, quando tá... Isso você escuta ali o inverno de Vivaldi. Então, aquilo fica muito claro ali, né? Outras coisas também, em diversas outras artes poéticas, né? Eu vou trazer para vocês uma do teatro, né?
quando você pega Hamlet, possivelmente a primeira pessoa que descreveu o ódio profundo, né, quando o ódio toma conta de uma alma, foi Shakespeare em Hamlet. Porque chega um certo momento que Hamlet estava com muita raiva do tio dele, né? Todo o livro ele começa, né, do momento onde Hamlet recebe de um fantasma do pai dele ali a informação de que quem matou o pai dele foi o tio, e o tio ia casar com a mãe dele, né? Então ele quer se vingar, é um projeto de vingança, né, desse tio. No entanto, chega um momento onde Hamlet tem a chance de matar esse tio dele. Então Hamlet está escondido atrás de uma cortina, o tio dele chega no quarto, ele está com uma adaga na mão, ele vai ali enfiar a adaga no tio dele e matar o tio dele. Só que no momento que ele vai sair das cortinas, o tio dele se bota de joelho e começa a rezar, a pedir perdão a Deus por tudo que teria acontecido, por tudo que ele tinha feito. Tudo. Naquele momento, né, Hamlet podia continuar o seu intento ali, matar o cara, né? Mas Hamlet volta para trás, se esconde de novo e ele fala, se eu matar ele agora, ele vai pro céu. Então eu preciso esperar ele cair de novo, ele fazer algo errado de novo, para aí sim matar ele e ele poder ir pro inferno. Ou seja, olha só que ódio absurdo, cara, que foi descrito ali. Ou seja, esse movimento de ódio real que existe dentro da nossa alma foi descrito em um personagem, ou seja, numa linguagem poética. Então é para isso que serve a poética, tá? É para dar nome. Quem que chamou esse movimento que você tem dentro do teu peito de inveja? Quem que chamou esse movimento que tu tem dentro do teu peito de orgulho? Né? Foram os poetas. Eles que construíram, então, construíram uma linguagem capaz de descrever movimentos internos das pessoas. É para isso que serve, tá? Me alonguei muito, não vou me alongar nas próximas, prometo para você. Segunda, tá? É a retórica, tá? Então, a partir do momento que existe uma estabilização da poética, ou seja, já existe uma linguagem bastante, né? Você pode saber, tá? Que a linguagem ela foi sendo construída no tempo. Não nasceu o primeiro cara que falava português, ele não falava todas as palavras que existem em português, tá? Isso vai sendo construído, né, culturalmente, tá, das pessoas, principalmente dos poetas, mas existe um momento onde existe uma estabilização, ou seja, existe um corpo de linguagem capaz de expressar as experiências humanas diretas e também essas experiências humanas mais internas, né? A partir disso, se nasce um esforço, então, para convencimento das pessoas. Ou seja, para você pegar uma ideia ou você pegar uma opinião e você convencer as pessoas de que aquela opinião é a correta. Né? É o momento onde se organizam cidades, onde começa a existir a política e tudo. Então, nesse momento, surge um segundo discurso. Você vê que já é diferente, né? Então, existe um primeiro discurso que é simplesmente descritivo, cara. Eu preciso descrever o que aconteceu. E eu preciso descrever o que está se passando dentro de mim. Aí existe um segundo discurso que ele não é simplesmente para descrever, mas ele já tem ali algumas questões ali que já são mais para convencer a outra pessoa a aderir àquela opinião, tá? Isso é importante, tá? Uma mãe usa muito da retórica com o seu filho, né? A hora que ele não quer tomar banho, a hora que ele não quer... Não adianta você explicar para ele dos micróbios, não adianta você explicar para ele que você não toma banho, a pele morta que tá em cima da tua pele ali, ela vai começar a ser comida para micro-organismos, tudo. Não adianta você falar isso pra criança, né, cara? Você vai ter que falar pra ela, ó, tem que tomar banho, senão o urubu vai voar de costa aqui em cima de casa. Você tem que inventar uma maneira de convencê-la, né? E muitas vezes você pega o quê? Você pega num medo que ela tem, você pega numa vontade que ela tem, você coloca um prêmio, você fala, ó, se você tomar banho certinho tudo, amanhã a gente vai no parque. Então, muitas vezes você vê que outros elementos entram do que o elemento exatamente do discurso direto, né? Ou seja, de descrever a realidade, mas sim elementos para convencimento das pessoas. O marketing é muito em cima disso, tá? O marketing ele não está simplesmente falando diretamente com você. E ele também não está meio que no entendimento científico da questão. Ele está simplesmente te dando argumentos para te convencer de que aquilo é a melhor decisão a se tomar, tá bom? Então, o marketing bebe muito dessa fonte da retórica, tá? Então, tivemos a poética, tivemos a retórica. Depois de um tempo no mundo, né, e a retórica ela é muito representada na história, né, pelos sofistas, tá? Depois de um tempo no mundo, né, de muitos sofistas, né, de muitas pessoas que estavam investigando o mundo e tendo as suas opiniões e levando as suas opiniões a sério e tentando convencer as pessoas dessas opiniões, surge então a dialética.
tá? A dialética ela é muito demonstrada, né? Ela é muito vivida e você pode conhecer muito dela através do momento ali de Sócrates, né? Ou seja, dos diálogos socráticos. Você pega Platão, pega Aristóteles, que é até da onde vem essa separação dos discursos, né? Então, naquele momento, se você pegar um Apologia de Sócrates, você pega alguns outros livros, né, o Banquete de Platão, você vê que Sócrates ele fazia o quê? Ele pegava a opinião de todo mundo, ele pegava então os sofistas, aqueles que estavam tentando convencer as pessoas daquela opinião, e ele ia até o último ponto naquela opinião. Ele assumia aquela opinião daquela pessoa como dele e ia caminhando e conversando e indo até o limite daquilo. Até a hora que ele falava, você está vendo? No limite a sua opinião não vale nada. Por quê? Porque ela seria errada. Aí ele pega uma outra e vai até o limite. Até o momento onde ele sintetiza tudo. Ou seja, ele pega, se essa vai para um lado, essa vai para o outro, essa vai para o outro, por que não ir por esse caminho? Ou seja, ao juntar diversas opiniões e confrontá-las, ele começa a vislumbrar uma coisa que se chama a verdade. Tá bom? Então é disso que nasce o discurso humano. Então existe um nível do discurso humano que ele está simplesmente expressando as coisas que ele está sentindo, as coisas que ele está vendo. Existe um nível do discurso humano que está tentando convencer. Ou seja, está usando artimanhas ali para convencer você de certa opinião. Quer um exemplo de retórica? Aquele 1 contra 30, tá? Todos os vídeos de 1 contra 30, ninguém ali quer chegar na verdade. Todo mundo ali está tentando simplesmente dar os seus argumentos e convencer os outros, quer lacrar, tá bom? Aquilo lá é um mau uso da retórica, tá? Existe um bom uso da retórica também, tá? Mas aquilo lá é um mau uso, cara. É um mau uso, né? Você quer pegar um bom uso da retórica, são os debates sérios, né? Veja os debates do Beni Martins, tá bom? Não é Beni Martins, é Beni... Esqueci o nome dele. Mas então, ali existe um mau uso da retórica, mas existe um bom uso também. Agora, quanto à dialética, então é todo esse esforço que depois, né, tem o esforço científico também em cima disso. Então, muito do bom esforço científico é a dialética, ou seja, você pegar diversas opiniões, diversas fundamentações, diversas experiências e você as confronta, ou seja, você vê qual delas chega mais perto da verdade e muitas vezes não é uma ou outra que vai vencer, tá? Muitas vezes é uma síntese, ou seja, isso aqui está certo para um lado, isso aqui está certo para o outro. E disso nós criamos então uma terceira resposta, uma quarta resposta, uma quinta resposta, que é justamente a que mais se aproxima da verdade, tá? Isso é a dialética, ou seja, é esse confronto. Você tem uma tese, você tem uma síntese, e você tem uma tese, uma antítese, e do confronto da tese e da antítese, você tem uma síntese, que aí sim é aquilo que se aproxima da verdade. E por fim, a lógica ela é a esquematização disso, né? Então o discurso lógico é muito da matemática, né? Até se você for ver, o 2 mais 2 é igual a 4, né? Ou seja, é quando você consegue, você já chegou, já se aproximou da verdade, você consegue dar um esquema para aquilo que seja lógico, reproduzível, ou seja, que a pessoa não precise fazer todo esse caminho de novo. Ela possa simplesmente operar aquilo, ou seja, você transforma esse discurso em símbolos que são operáveis, tá? Não é muito a nossa intenção, porque ele é algo mais técnico, né? Ou seja, a lógica ela é um pouco mais técnica. Agora, a poética, a retórica e a dialética ela tem que estar todos os dias na nossa vida, porque muitas vezes você vai conversar com uma pessoa achando que ela está tentando encontrar a verdade, ou seja, que ela está numa dialética, mas muitas vezes ela está só na chave ainda da retórica. Então não adianta você falar num discurso e a pessoa falar em outro, né? Ou muitas vezes você acha que a sua mulher está tentando te convencer de alguma coisa, mas ela está só simplesmente narrando. Isso acontece muito em casa, muito em casa. Não na minha casa exatamente, mas na casa de todo mundo, né? Que muitas vezes a pessoa vem e fala para você, olha, eu queria ver com você que eu tô ficando muito ruim, né? Eu tô ficando muito mal nos dias que eu tô ficando sozinho, porque você passa o dia inteiro jogando bola. Então todo domingo eu tenho que ficar inventando coisa, fico sozinho aqui em casa, tudo tal, porque eu passo o dia inteiro jogando bola. Você assume que a pessoa já está num papel de retórica, ou seja, que ela quer te convencer que você é ruim e ela é boa, né? Ou seja, que a opinião dela é o seguinte, você está errado, eu tô certo. Só que, no entanto, muitas vezes, se você prestar bastante atenção na pessoa, pode ser que ela esteja simplesmente falando isso mesmo, você é um mimado, você faz o que você quer, você é ruim, eu sou bom. Mas muitas vezes pode ser uma dor real que ela está passando, né? Ou seja, isso pode ser simplesmente uma descrição de um movimento interior, ou seja, olha, eu me sinto muito solitário.
quando você passa o dia inteiro? Por que você não fica simplesmente, sei lá, o período da manhã? Por que você não fica algumas horas no seu dia, ou divide isso durante a semana, ou seja, fica um pouco no domingo e fica um pouco na quarta, um pouco na sexta, entendeu? Jogando bola, em vez de passar o dia todo, porque daí isso diminui o sentimento que eu tenho, ou seja, ela estava na clave da poética, ela estava no discurso poético. Então eu já me alonguei bastante aqui, mas veja como é necessário, né? Mas às vezes o seu patrão vai falar com você, ele está simplesmente descrevendo o que está acontecendo. Olha, eu estou te achando um pouco displicente, você não está entregando aquilo que a gente está pedindo para você, tudo, então, e você já acha que ele está fazendo um discurso sobre você. Você já acha que ele está tentando te convencer de que você é ruim, de que você é folgado, e não, ele está simplesmente descrevendo, ou seja, ele está em uma outra clave. Então, é muito importante você prestar atenção naquilo que as pessoas falam para você, a ponto de você saber que tipo de conversa é isso aqui. É uma conversa poética, onde ela está descrevendo o que está acontecendo e também as questões interiores. É um discurso retórico, onde ela está tentando me convencer de alguma opinião que ela tem, ou é um discurso dialético, tá? O discurso lógico, como eu disse, pode acontecer, mas é mais difícil, tá? Então, eu agradeço muito a sua companhia, a sua audiência. Amanhã tem mais Trigal. Um beijo pra você, fique com Deus.